Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta que a gente recebeu no nosso Instagram a respeito do sol palmetto, se realmente ele é eficaz para o tratamento da calvície. Mas antes da gente começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, compartilhe, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Combinado? Vamos lá então, vamos começar. O que é o sol palmetto? O sol palmetto ele é um fitoterápico, o nome da planta é a Serenoa repens, é uma planta que é nativa da região norte aqui das Américas. E qual que seria o interesse dele, do sol palmetto, para o tratamento da calvície? Porque ele tem uma ação muito semelhante à finasterida. Então, como vocês sabem, a finasterida é um medicamento amplamente utilizado para o tratamento da calvície. A gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito do mecanismo de ação da finasterida. Ela inibe uma enzima que se chama 5-alfa-redutase e ela diminui a produção do DHT. E a gente sabe que o DHT ele é crucial, a ação desse hormônio é crucial para o desenvolvimento da calvície. E o que acontece? A Serenoa repens, ou o sol palmetto, tem uma ação muito semelhante à finasterida. Então ele poderia ser uma opção bem bacana para aqueles pacientes que não querem usar a finasterida, né? Muitas pessoas teriam uma preferência por um fitoterápico, um produto mais natural, ou mesmo para aqueles pacientes que não toleraram ou tiveram algum tipo de problema com a finasterida. Muito bem, então a gente viu aí que há uma semelhança no mecanismo de ação desse fitoterápico, que já é bastante interessante. Mas para dizer se de fato ele funciona ou não, se ele é eficaz ou não, né? Essa foi a pergunta que a gente recebeu lá no Instagram, a gente precisa olhar para os estudos clínicos, ou seja, essa semelhança aí no mecanismo de ação realmente se traduz na prática? Os pacientes que usam o sol palmetto realmente têm melhora da calvície? Então, para responder isso, quando a gente olha para os estudos clínicos, a gente tem alguns estudos aí que avaliaram pacientes com calvície usando o sol palmetto, porém a gente tem algumas limitações. Alguns estudos são bem pequenos, né? A forma de avaliação que os pacientes foram submetidos não seria mais adequada para esse tipo de estudo, ou em outros estudos a gente tem o uso do sol palmetto associado a outras substâncias, então é difícil dizer se aquele resultado obtido foi exclusivamente por ele. Enfim, a gente precisa de estudos maiores, melhor desenhados, para realmente saber ao certo a ação do sol palmetto, para realmente a gente poder ter uma resposta conclusiva. Porém, a gente tem alguns estudos e o que eu acho que vale a pena destacar foi um estudo que comparou o sol palmetto isoladamente, sem nenhuma associação, com a finasterida na dose de 1 mg, que é a dose padrão para tratamento da calvície. Então, 100 homens foram divididos em dois grupos, metade recebeu 1 mg de finasterida e metade tomou 360 mg de sol palmetto ao dia. E após o período de tratamento, então, observou-se que 68% dos pacientes do grupo da finasterida apresentaram alguma melhora e 38% dos pacientes do grupo do sol palmetto apresentaram alguma melhora. Ou seja, levando em conta apenas esse estudo, né? O sol palmetto trouxe um benefício, porém inferior ao da finasterida. Claro que talvez para a gente realmente ter uma opinião definitiva, uma informação definitiva, como eu falei, a gente precisa de mais estudos. Mas com base no que nós temos até agora, eu entendo que o sol palmetto é uma opção, não tão eficaz quanto a finasterida, então apesar do mecanismo de ação ser semelhante, ele não é tão eficaz como a finasterida, mas para pacientes que não quiserem usar a finasterida, pacientes que têm uma preferência por um fitoterápico ou paciente que teve algum tipo de intolerância com a finasterida, a gente poderia tentar o sol palmetto nessas situações, mas sabendo que provavelmente a eficácia não vai ser semelhante. Com relação aos efeitos colaterais, de uma maneira geral, é uma substância bem tolerada, os efeitos colaterais, de uma maneira geral, são leves e até mais comumente associados ao trato digestivo, né? Um pouco de intolerância gástrica, uma náusea, alguma coisa nesse sentido, mas de uma maneira geral, não intensa e transitória. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.